hoje tá complicado. Peoples do meu Brasil. Última aulinha de literatura para o Enem, né? E depois a gente vai ter a revisão URGS, com as leituras obrigatórias. Vocês adoram, eu sei. Até com as mudanças da prova também, né? Mas o importante é que a gente vai mais conversar hoje sobre alguns aspectos do que revisar exatamente o conteúdo. Por quê? A gente viu o conteúdo duas vezes, a gente fez uma revisãozinho antes. Eu preciso mais é que vocês tenham atenção a alguns detalhes do que exatamente sair decorando coisa. Porque, agora não é hora do cérebro de você se desgastar tanto e insistir tanto em tentar adquirir novas informações desenfreadamente. Querendo ou não, vocês precisam descansar agora. É por isso até que vocês podem ver lá no cronograma, vocês não têm as últimas aulas de sexta-feira. Não é a hora agora de se desesperar e tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Vocês precisam descansar. Precisam se alimentar bem, precisam beber água e precisam dormir. Então a gente vai ver, na verdade, alguns aspectos que eu acredito que sejam importantes para vocês realizarem a prova. E alguns aspectos que a gente precisa ter atenção para a prova de literatura, principalmente com esses 2 anos. Não ia ser só porque a gente está chegando na prova que eu ia largar a contagem regressiva de mão, né? Faltam 5 dias pro Enem. Nem parece que a gente estudou esse ano letivo de 200 anos juntos, mas já estamos aí na prova, né? Tem acontecido nos últimos anos um fenômeno que não era comum no Enem, da repetição de alguns autores. Inclusive, o pessoal, como eu posso dizer para vocês, tem estranhado alguns nomes que passaram a aparecer e alguns nomes que se repetiram. Por exemplo, Milton Ratum caiu quase 3 anos seguidos. O Milton Ratum é um escritor do norte, que não é muito comum. Porém, existem nomes que sempre caem e a gente sabe que eles vão estar lá, né? O Drummond. O Drummond é importante que vocês tenham atenção nele, só num detalhe, que o Drummond escreveu muita coisa, ele viveu muito. Vocês devem já ter visto diversas fotos dele bem velhinho. Ele viveu muito, então ele escreveu muito. E quem vive muito passa por diversas fases da literatura. Ele começa escrevendo na geração de 30 e vai morrer em 230 anos. Então, é preciso que vocês entendam que, às vezes, vai aparecer uma poesia dele mais diferente, porque ele acaba fluindo por vários aspectos da literatura, ele passa por várias fases da literatura. Então, tenham cuidado. O aspecto dele é bem parecido, ele é sempre uma literatura cotidiana, uma poesia mais do dia a dia. Mas ele vai acabar falando sobre várias coisas, como questões sociais em A Roda do Povo, porque ele vai passar por momentos conturbados da história e ele acaba sendo alguém que precisa falar. Depois a gente vai pro Machado. O Machado não tem segredo, né? O que cai é normalmente muito do óbvio, então a gente não tem como esperar nada novo do Machado. E principalmente, quem faz a prova é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma fundação extremamente conservadora. Eles dificilmente vão querer trazer novos aspectos da literatura sobre o Machado. Aquela coisa que eu falei com vocês quando a gente estudou, por exemplo, realismo, sobre o porquê que a discussão de se o Bentinho traiu ou não era a discussão errada, não é o tipo de coisa que o Enem vai se ater. Ele vai se ater mais a uma interpretação mais crua do texto, porque é o tipo de coisa que pode fazer. A gente vai ver depois ali na literatura contemporânea que a literatura contemporânea é mais perigosa. Esses autores que estão aqui, ó, eles não são tão perigosos na prova. Eles são os que mais aparecem, e normalmente aparecem com poesias que a gente já conhece, obras mais famosas. Tipo, não vão colocar para vocês na prova analisar a Ressurreição do Machado de Assis, que é um livro romântico que ninguém leu. Vão falar do Dom Casmurro, vão falar de Papéis Avulsos, vão falar das contos e crônicas dele, que são o famoso realismo. Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira acaba sendo importante, principalmente para o Enem, que o Manuel Bandeira foi um dos primeiros poetas brasileiros a ser difundidamente traduzido.
em outras línguas, principalmente o inglês. Então, Manuel Bandeira, ele é um autor contemporâneo, quase. Na verdade, ele está no modernismo, né? Ali na primeira geração, a geração de 22. Só que ele tem assuntos diferentes e a forma de tratar diferente da literatura, que é a marca do modernismo, né? E esse diferencial literário do Manuel Bandeira é o que chama a atenção na prova. A gente tem o Rubem Braga. O Rubem Braga, ele é um cronista moderno. Ele é aquela pessoa que já vem junto com a geração mimeógrafa, geração 45, trazendo novos aspectos para a literatura, microliteratura, né? Pontos mais curtos, mais rápidos. E ele vai trazer muito desses aspectos que a gente chama de o aspecto do choque. Trazer algo para a literatura que te prenda pelo susto, te prenda por algo que te assusta. Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart é um poeta que cai muito. E ele é um dos mais complicados. Quando vocês verem o nome do Ferreira Goulart, respira, toma um copo d'água. Copo não. Engole na água de vocês. Tenham atenção. O Ferreira Goulart cai com frequência. E a questão que envolve o Ferreira Goulart é 90% das vezes uma das questões consideradas difíceis no TRI. Que a gente conversou semana passada, a teoria da resposta ao item. Normalmente o nome do Ferreira Goulart é uma das questões difíceis da linguagem. Porque o Ferreira Goulart vai ser um poeta social, ele vai ser um poeta crítico, ele vai ser um poeta que vai falar sobre a guerra, e ele vai ser um poeta que vai falar de uma forma mais nua e mais crua sobre a situação urbana em que o Brasil está entrando a partir dos anos 50 ali. Então, o Ferreira Goulart normalmente é uma questão perigosa. É uma questão de interpretação que não leva só à interpretação do texto, mas também do período. Então tenham cuidado. Se vocês forem lá na notinha de rodapé, tiver o nome do Ferreira Goulart, uma questão para ler com atenção. Não passem correndo. E a Clarice, que também, assim como Machado, esses autores cânones, a galera não gosta de arriscar muito. Porque ela é conhecida pelas coisas básicas, epifania, femininidade, a voz da mulher da burguesia. A gente fala que a Clarice e o Machado são a literatura dos que sofrem pouco. Isso quer dizer, chega um período do Brasil onde a nobreza já não é mais nobreza, né? Aquela coisa da galera que até hoje acha que é da família real. Não existe mais nobreza, nós entramos na república. Então os nobres já não são mais nobres. E a burguesia ainda está ascendendo. Ainda não se fixou uma burguesia. Então é daqueles que não estão felizes por essa mistura da sociedade, por esses pequenos avanços como o fim da escravidão, só que eles não têm nada para sofrer. Eles vivem na burguesia, eles são brancos, eles têm uma boa classe de vida. Então é sempre a burguesia, a literatura sofre um pouco. A Clarice não representa a mulher que a Carolina Maria de Jesus vai representar, por exemplo. Então vocês não têm que se preocupar com essas diversas faces da literatura de alguns escritores que são cânones. Autores que precisam ter cuidado. Quando vocês verem o nome deles, tenham atenção. Já falamos agora sobre o Ferreira Goulart. João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é o poeta que está ao lado do Ferreira Goulart durante a geração de 45. O conhecido poeta engenheiro. Ferreira Goulart resolve falar de uma forma brusca. Ele usa termos, expressões mais, não vamos dizer chulas, mas coloquiais. O João Cabral não faz isso. Mesmo fazendo críticas extremamente duras, o João Cabral é um gentleman. Ele é o poeta engenheiro exatamente por planejar tudo o que está escrito na literatura dele. Então não se enganem quando vocês verem aquele texto bonito e metrificado. Um grande exemplo é exatamente Morte e Vida Severina. É um poema gigantesco, metrificado, está falando sobre a fome, a seca e os retirantes. Então o João Cabral de Melo Neto está mascarado pela métrica e pela forma perfeita para falar sobre um Brasil imperfeito. Outro escritor para se ter muita, muita, muita atenção é o Guimarães Rosa. Por quê? Porque o Guimarães Rosa vai falar sobre muita coisa de uma forma diferente.
Guimarães Rosa, ele peca pelo excesso, digamos assim. Ele tem uma linguagem extremamente regional, uma linguagem extremamente formal ou extremamente coloquial. Ele não trabalha muito com meio termo. Folclorista. E isso acaba tornando difícil a leitura dos textos dele. E a prova sabe disso. Então, normalmente, quando o nome do Rosa aparece, vai ser com um texto longo. Então, é um texto que precisa do cérebro de vocês atento. É aquela questão que precisa que vocês sublinhem. Vocês leiam antes a pergunta para entender o que vocês estão procurando. Senão é uma questão que vocês acabam perdendo tempo, porque vocês vão ficar girando em torno das informações excessivas que ele está passando. O Milton Ratum. Milton Ratum é um escritor do Norte, que tem essa mesma característica do prosa, de falar de coisas regionais, só que ele está numa região que a gente sabe muito pouco, ou que pelo menos a gente dê pouca atenção ou estuda pouco. Então é um regionalismo que às vezes nos foge. O Rosa, quando ele fala do Boitatá, quando ele fala da mula sem cabeça, por mais que a gente não saiba exatamente o que ele está falando, putz, doutora, estudei mula sem cabeça no colégio, lá quando eu estava lendo Lendas do Sul. Mas vocês têm uma ideia do que se trata. Milton Ratum não. Ele tem outros nomes, ele tem outras ideias, ele tem outros aspectos para isso, que deixa complicado para vocês ter uma boa interpretação disso. E o Milton Ratum tem um livro muito importante, que é o Dois Irmãos, que é um livro que a academia gosta muito, só que é um texto bem complexo. Então, se aparece o texto integral, é aqueles que a gente lê e pensa, adorei, não entendi nada. E o Oswald de Andrade? O Oswald de Andrade é um dos nomes principais, né, da primeira geração do modernismo. E a gente sabe que a primeira geração do modernismo é uma geração de experimentalismo. E o Oswald de Andrade experimenta com vontade. Então a gente nunca tem muito como ter certeza exatamente em qual ponto o Oswald de Andrade estava tentando chegar. Então é preciso ter atenção ao texto. Não dá só para correr. Oswald de Andrade, geração de 22, experimentalismo é isso. Porque ele experimentou de muita coisa. Então é preciso dar uma olhada no texto, dar uma cuidada do que ele está tentando falar, o que ele estava tentando fazer. Ele está falando de nacionalismo, ele está falando de sociedade, ele está falando de burguesia, ele está falando de política. Tem que ser devagar, porque o Oswald escreveu sobre muita coisa. Eu separei alguns movimentos para a gente só dar uma olhada, porque eu acho que é importante que vocês tenham atenção às coisas que a gente sabe que sempre vão cair. A geração de 22 é uma delas. Vocês já sabem muito disso, mas é importante ressaltar quando a gente diz assim, ó, galera, muito provavelmente vai cair, parece que o cérebro de vocês meio que ignora as informações. E daí acontece aquele fenômeno mágico, né? De saber todo o conteúdo e na hora da prova olhar para a questão e pensar, meu Deus, deu branco. Porque vocês se sentiram tão confortáveis com o assunto, vocês meio que relaxam nele. É normal chegar na prova, ficar nervoso, dar um branco. Chegar na prova e não saber exatamente para onde correr, ou foge aquela informação que a gente tem quase certeza que sabia. É preciso entender que a geração de 22 normalmente cai esses aspectos aqui, tá? De todos aqueles que vocês já viram em aula, esses são os que mais caem. Principalmente esse novo nacionalismo, que é quando eles usam uma comparação, por exemplo, coloca um texto do José de Alencar e do lado um texto do Mário de Andrade. E pedem para vocês qual a diferença entre o nacionalismo do Alencar romântico e o nacionalismo do Mário de Andrade moderno. Qual a diferença entre o pré-modernismo lá do Policarpo Quaresma e a análise já um pouco pronta do uso? O interessante aqui é que eles ainda não têm a total conclusão sobre o que aconteceu. Lembra quando a gente conversou sobre literatura contemporânea, a questão do distanciamento histórico, que era mais fácil falar depois que tinha passado.
Depois que aconteceu, que teve tempo para pensar, é mais fácil falar. Aqui eles estavam durante o acontecimento. Lembrem que eles estão durante um período entre guerras, eles estão durante um período da queda da Bolsa em Nova York. Eles estão num novo movimento, né, que foi o nascimento das vanguardas na Europa. E isso é importante. Se eu tivesse um conselho para dar para vocês, seria deem uma revisada em vanguardas europeias. É um conselho muito rico, porque cai em história, cai em arte, cai em português e cai em literatura. Então vocês têm 4 matérias que podem abordar as vanguardas. E vanguardismo é meio complicado de chutar, porque por mais que eles sejam muito parecidos, ao mesmo tempo eles são bem diferentes. O experimentalismo é outra coisa perigosa na geração de 22, principalmente com o nome do Oswald. Que é uma coisa que meio que parece que é, mas não é. O Oswald, a gente pode dizer que ele falhou muito, ele errou muito. Ou pelo menos tentou muito. Vamos dizer que ele errou, coitado. Ele tentou muito. E a gente diz, né, que a geração de 22 é a do experimento, porque estava todo mundo testando o que rolava e o que não rolava. E tem muita coisa que não rolou, mas que a prova pega. Exatamente para tentar ver se vocês só decoraram palavras-chave ou se vocês conseguem entender que aquele autor tentou, experimentou, comparou aquilo, tentou refazer uma vanguarda europeia. Quando a gente vê um quadro assim, de Anita Malfatti, e vê essas marcas de uma pintura muito parecida, por exemplo, com Van Gogh, não é novo isso, mas é um experimento. Será que funciona no Brasil? A gente vê com o parnasianismo e com o simbolismo que nem tudo que funciona na Europa funciona no Brasil. Então, é importante que haja uma segurança para isso, uma segurança para trabalhar e para saber o que acontece. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma questão do Enem sobre a geração de 22. Eles colocaram um poema do Mário de Andrade, e esse é um poema muito perigoso, que não caiu só uma vez. E quando eu digo que é um poema perigoso, é exatamente porque ele parte do pressuposto que vocês sabem mais do que aquela decoreba pronta. Sentimentos em mim ao asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, llorou, som tupi, tangendo um alaúde. Quando a gente fala de experimentalismo, vocês podem olhar. Adorei. Não entendi nada. Eu até dou espaço, se alguém quiser, dar a sua interpretação desse poema do Mário. Tipo, se vocês lessem só isso, meio que a gente não tira muita coisa. E esse é o problema do experimentalismo. Quando a gente não tem muito no poema. É diferente de pegar um poema lá do Álvares, no Romantismo, que ele tá dizendo, estou sofrendo de amor, eu quero morrer. Não tem erro, ele falou, eu quero morrer. Agora, se eu perguntar pra vocês, de verdade, é uma pergunta, tá? Vocês podem escrever qualquer coisa no chat, não é um certo ou errado. Se eu dissesse pra vocês, diz pra mim o que, que o Mário quis dizer pra gente com esse poema. O que, que passa na cabeça de vocês? Tipo, vocês leram isso aqui. E daí a pergunta da prova é, o que, que o Mário quis dizer com esse poema? Ai, é isso, sabe? A gente não tira muita coisa do que ele falou. Porque na real ele não falou porra nenhuma, né? Mas é isso. O interessante desse poema, esse poema ficou muito famoso por essa frase final. Eu sou um tupi tangendo um alaúde. Um alaúde é um instrumento que lembra muito uma viola, que era uma viola, que era um instrumento da burguesia. Então ele meio que fala, eu sou um índio, uma coisa
nacional, nativa, tentando tanger um alaúde. Tipo, eu sou um poeta brasileiro tentando fazer uma arte europeia. Eu sou um tupi tangendo um alaúde. Mas quem em cargas d'água vai tirar essa interpretação desse monte de palavra avulsa dele? Tipo, tu tem que estar muito focado no teu amor próprio, tem que receber uma iluminação, literalmente aquele Jesus Cristo vai lá e te dar a resposta. Se não for Jesus Cristo te dando a iluminação, ou vocês, por exemplo, serem uma pessoa como eu, que está numa faculdade de letras, que tem um professor que vai contar isso para vocês, não tem como tirar simplesmente de 8, 9 estrofes de uma frase a interpretação do que ele falou. Da onde que a gente vai tirar desse monte de loucura aqui? Eu sou um brasileiro tentando trazer a vanguarda europeia. Ninguém nunca vai tirar isso. Então, quando eu falei para vocês, tenham cuidado com o experimentalismo, é por esse motivo. Porque às vezes eles vão usar teorias experimentais ou poemas experimentais para tentar tirar de vocês uma interpretação extremamente complexa. E quando eu digo extremamente complexa, é extremamente complexa. Então, às vezes, é aquelas questões. Lembra que eu falei semana passada? Marquem o que vocês sabem, e se não sabe, pula. Não fiquem batendo cabeça nessas perguntas aqui. Tipo, meu Deus, não deu pra entender nada. Não vou ficar. Não insistam. Se não sabe, dá um tempo, vai viver, e depois vocês voltam e dão uma pensada. Porque essas questões aqui são exatamente para cansar o cérebro de vocês. Porque necessitam de uma interpretação que não é comum. Então, quando eu digo para vocês, tenham cuidado, tenham cuidado. A geração de 30. Se a geração de 22 era do experimentalismo, a de 30 é a da consolidação. O pessoal já meio que entendeu o que rola e o que não rola, e também já entendeu o que o Brasil precisa. Passaram-se alguns anos, aquela coisa, né? A gente já viu de longe o que funcionou e o que não funcionou. O Brasil agora está mais se afirmando também, e a gente começa a ter a questão do regionalismo crítico. Graciliano Ramos, a gente tem a Raquel de Queiroz, a gente tem muitos autores regionalistas do Nordeste começando a pensar sobre o que está acontecendo com esse Brasil que se consolida. Uma coisa meio tipo, ok, muito bonito para vocês aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais. Feliz, saltitante aí com os presidentes, governador de vocês, só que a gente está aqui morrendo de sede. E essas questões são normalmente comparadas não só com a interpretação de vocês, mas com o acontecimento. Então, muito já aconteceu de colocarem um poema, ou por exemplo, um trecho do 15 da Raquel de Queiroz, e fazer uma pergunta sobre uma notícia. Por exemplo, digamos, tá? Cita um trecho da Raquel de Queiroz sobre a seca, e depois falam com você sobre a cantareira. Tipo, a questão de literatura ou geografia? De ambos. Porque a literatura desse período é social. Então eles conseguem enfiar esses textos em interdisciplinariedade. E acontece muito falarem da seca e citar a seca atual, a crise hídrica atual. Falar sobre a fome e o número de pessoas na linha da miséria. Então é muito importante que vocês saibam que esse texto é atemporal. Vocês saibam compreender que, tipo, tá, talvez hoje não se aconteça coisas como aconteceu em 15, de se perder milhares de vidas para frente. Mas a gente ainda tem a crise dos retirantes. Ou falarem sobre a crise dos retirantes e compararem com a crise dos refugiados. É importante isso, sabe? Quando a gente fala de geração de 30, é importante que vocês tenham a mente e os olhos abertos.
E outra coisa, não dá para simplesmente se apegar à fala geração de 30 e pensar que tudo é social. Porque enquanto os autores de romance estão escrevendo textos super longos sobre a fome, sobre a sede, sobre o Nordeste, sobre a pobreza, quem está fazendo poesia cagou bolinhas para isso. É daqui que saem autores como o Drummond, como o Quintana, que são autores que vão falar de cotidiano na cidade. Então, se no âmbito do romance a gente está falando de fome e sede, no âmbito da poesia a gente está falando de olhar pela janela dos prédios. É muito diferente ler Graciliano Ramos, por exemplo, com Suor, que é um romance dele sobre trabalho escravo. Trabalho escravo pós-escravidão, tá? É importante citar isso. Pessoas que trabalham em situação quase escrava depois da escravidão. E, ao mesmo tempo, ver o Mário Quintana falando sobre os passarinhos na janela. Eles estão escrevendo ao mesmo tempo. O cara que está desesperado para que alguém dê um jeito na exploração do Nordeste e o Mário Quintana viajando nos pombos de Porto Alegre. Então, não saiam frenéticos quando vocês lerem. Porque pode ver aqui, ó, que eles escrevem, ó, o modernismo, a geração de 30, exatamente para que vocês vão seco nessas coisas que vocês têm decorado. Então, devagar, lê quem está escrevendo. O Quintana não é o Graciliano. O Drummond não é a Raquel Queiroz. Sejam cuidadosos. Aqui a gente tem um exemplo. Nós acabamos de falar de meu Deus do céu, fome, sede, blá, 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 blá. E o Enem coloca uma questão do Drummond sobre a Rosa do Povo, que é um livro que todo mundo sempre pede para vocês decorarem por ser um livro social do Drummond. E preste atenção no poema. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras, cada um. Tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunto, tem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe der. Trouxeste a chave? Eu acabei de dizer para vocês. O Drummond é cotidiano, mas a Rosa do Povo é social. Isso aqui parece um poema social? Não. Tem nada a ver com sociedade isso aqui. Tem nada a ver com as pessoas morrendo de fome. Só que vocês leem Carlos Drummond de Andrade, a Rosa do Povo. Procura alguma coisa que tenha a ver com engajamento político e social da literatura. Curiosamente, a alternativa errada está aqui. Quem diria? Por quê? Acabei de falar. Devagar. Quanto ao modernismo, tudo tem que ser feito devagar. Porque eles sabem a tendência de vocês errarem. A resposta certa é a C. Mas, se a gente pensasse no que a gente acabou de conversar, o Drummond em A Rosa do Povo é um texto social. Vocês viriam correndo para engajamento social e político. Então, a pergunta é sobre o texto. Mesmo que você está dizendo, o tema entre os autores modernistas. Olha o exemplo que deram. Olhem o exemplo. Respira fundo. Se vocês estão muito cegos na resposta, tipo, caralho, é essa, pá! Pensa de novo. Coisas muito intuitivas tendem a dar errado. Sejam cuidadosos. O Enem sabe que vocês estão famintos pela resposta e que vocês estão frenéticos, que vocês foram para a prova lendo o resumo. Então não caiam nas pegadinhas deles, pelo amor de Deus. O barroco cai muito, também pela possibilidade de muitas coisas. O barroco pode cair na arte, o barroco pode cair na história, o barroco pode cair na música, o barroco pode cair na literatura. E o barroco pode cair quando o assunto é questão social, pela religiosidade. Então, às vezes, eles vão usar um texto do Padre Antônio Vieira para fazer uma questão de sociologia. Tá, Sora, mas por que essa zona? Porque vocês
que são tendenciosos a ler alguns nomes de autores e pensar, essa é uma questão de literatura, vou procurar aspectos literários. E nas respostas só tem coisas sociais, porque a pergunta não é de literatura. Vocês têm que ter cuidado com o período do Barroco quanto a aspecto social. O Barroco acontece durante a Contra-Reforma. O Barroco acontece para que vocês tenham um reflexo de um efeito desnecessário. O Brasil não sofre com a reforma luterana. O Brasil é uma colônia. E como colônia, o Brasil não tinha essa força católica que existia na Europa. Mas o desespero na Europa é tão grande, com a perda de fiéis, que o Brasil acaba passando por esse reflexo. E é por isso que a gente tem um pouco do barroco mais pobrinho que a gente brinca, né? Se na Europa eles constroem em ouro e mármore, aqui a gente constrói em tijolo e pedra saborosa. Mas é preciso que você tenha atenção ao exagero, ao dualismo e à contra-reforma. Principalmente quando a gente fala no assunto arte. Porque a arte barroca é a arte da sensação. A sensação que a gente tem em ver aquela obra. Só que às vezes, o mais comum é eles mostrarem para vocês obras arquitetônicas. Mostrar o interior de uma igreja, falar sobre a descrição de uma construção, falar sobre a sensação. Às vezes aparece um crítico literário ou um crítico artístico falando sobre, por exemplo, a sensação dele ao ver essa obra. O texto 1 é essa foto, o texto 2 é a sensação dele. E aí você tem que meio que entender qual é o período, qual é o tipo de arte. Isso é muito do barroco, essa sensação. Lembrem quando a gente viu a aula de barroco. Para quem não assistiu, eu acho muito importante assistir, tá lá no canal do YouTube. Aquelas construções gigantescas, com 1 milhão de coisas dentro, feito em ouro maciço. Aquilo é esse choque, esse suspiro do barroco. E é naquilo que vocês têm que se ater. Aqui eu trouxe para vocês uma coisa importante, que é uma questão que caiu sobre o Gregório de Matos. Lembrem que vocês têm aquela situação do Gregório, do grego culto, que ele pratica o cultismo. Mas eu gosto dessa questão sobre o Gregório porque mostra um pouco da essência do que o Gregório produziu. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Poucas pessoas na literatura foram tão geniais quanto o Gregório. Tão doentes e com pouco amor à vida também. Mas percebam a sagacidade dele de analisar uma comparação entre a escravidão do povo hebreu no Egito e a situação do Brasil no Nordeste durante a colonização. São nas pequenas sutilezas que nascem a genialidade da literatura. Se vocês só saírem frenéticos na pergunta, está falando de uma coisa muito simples, por exemplo, como uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto do Gregório apresenta a temática expressa por... Vamos começar a pensar. Gregório, ele é barroco, então ele fala sobre X. Vocês vão procurar as coisas mais óbvias, aquelas que vocês decoraram. Mas é preciso ter calma. Percebam que tudo aqui
é uma construção de um texto para trazer a vocês uma ideia. É a construção de uma imagem. Que não era a marca do Gregório. Vocês lembram bem? O Gregório escondia com as palavras para que as pessoas entendessem claramente o que ele falava. Essa aqui é a marca do Antônio Vieira. Falar aos poucos, progressivamente, para que as pessoas chegassem à conclusão sozinho. Ele vai falando devagar, ó. O faraó que escravizava o povo hebreu, e Deus vai lá e liberta. E esse mesmo Deus, se não fosse um verdadeiro, agora vem até aqui tirar dessa cidade o faraó brasileiro. Ele está construindo da forma que o Vieira construía a partir do jogo de palavras dele. Então aqui não dá para simplesmente ir frenético naquele grego culto, que vai dar errado. Então percebam que eu estou mostrando para vocês apenas questões em que o próprio Enem tenta matar vocês na fixação por essas palavras. Quando a gente se fixa muito na teoria absoluta, digamos, o Gregório era cultista. Quando a gente se fixa muito de como se todo o escritor fosse um computador e que só pudesse produzir uma coisa, o Enem sabe que a gente sabe disso e tenta pegar a gente pela decoreba. Então eu estou mostrando para vocês, tenham cuidado com esses períodos literários, porque o Enem faz esse tipo de coisa. Aí a gente chega em dois períodos que eu preciso que vocês tenham cuidado. A geração mimeógrafo é uma delas. Por quê? A geração mimeógrafo tá marcada. Ah, eu acho que eu não marquei essa. Perdão. Só um minuto, tá carregando pra mim aqui. Eu tô vendo pra vocês a questão, mas eu não consigo abrir as respostas. Peraí. Boa, desliguei meu microfone. Eu tava respondendo o microfone desligado. A resposta certa é a alternativa C, tá? Crítica velada à forma de governo vigente. Só que. Tá ligado? Só que vocês podem ver que, tipo, ele tem muita coisa aqui que, tipo, reflexões sobre os dogmas do cristianismo. Religiosidade é uma marca do barroco. Questionamento das práticas pagãs. O Gregório era muito famoso por criticar a forma como o povo vivia, como, por exemplo, os dois Fs da Bahia. Então, percebam que alternativas se parecem muito mais com aquela nossa decoreba do que essa aqui, que crítica ao governo vai ser uma marca lá do pessoal que está na geração de 30, por exemplo. Vai acontecer 500 anos depois dele. Mas só retornando aqui. A geração mimeógrafa, por que ela é perigosa? Porque a geração mimeógrafo era perigosa. A geração mimeógrafo, para quem não lembra, mimeógrafo, eu não sei se todos vocês têm idade para lembrar do mimeógrafo, tá? Mas para os que têm, quando a gente era bem mais novo, lembrem do fundamental de vocês. Lembra que vocês recebiam umas provas roxas? Cheirava álcool, manchava as mãos, era bizarro aquilo? Aquilo era feito em mimeógrafo. O mimeógrafo era tipo uma máquina de xerox que a gente passava num rolo. Então tu escrevia nela, fazia a mancha daquele roxo, daquela droguinha de álcool e ficava carimbando em folhas em branco. Aquilo era um mimeógrafo. E essa geração leva esse nome exatamente por causa do mimeógrafo. Porque acontece? A ditadura vem e instaura a censura. E quando esses poetas começam a falar, fazer críticas à ditadura, fazer críticas à censura, as editoras não querem publicar. E o que eles faziam? Pegavam mimeógrafos, copiavam várias vezes as poesias deles e saiam distribuindo na rua, como se fosse um panfletinho ali da Droga Raia.
como se fosse literalmente um encartezinho de informação. E nada mais é do que informação. Só que informação política. Então a geração mimeógrafa foi famosa por ter jovens, normalmente em fase estudantil, era um movimento bem universitário, com muita força LGBT. A gente vai ter aqui pessoas com muita vontade de morrer, tá? Você desafiar tão claramente a ditadura é muito perigoso. Mas eles iam às ruas e distribuíam seus poemas, colavam nas paredes, nos postes. Era literalmente uma geração que acabou, por conta própria, produzindo a sua poesia, o seu editorial, né? Só anos depois, a Heloísa Buarque de Holanda vai resgatar isso e publicar em livros, né? Mas aí a censura já acabou. Porém, aqui é uma coisa de protesto jovem, à margem. Quando a gente fala de marginal, principalmente é porque a galera é de classe mais baixa, né? Não é tão burguesia. É burguesia, porque a gente precisa lembrar de um aspecto, né? Vamos pensar agora, com a pandemia. Tem gente fazendo protesto lá na frente do Congresso porque não quer vacina. Aquela galera não é pobre. O pobre tá trabalhando, sem opção de poder ficar em casa. Então a geração mimeógrafa tem um pouco disso. Quem tá na universidade não sabe exatamente o que é a marginalidade. A marginalidade, realmente a poesia, a voz marginal vai vir lá pra década de 90, tá? A galera que vai começar a falar sobre as mulheres, mulheres negras, pessoas negras, ser LGBT, negro e pobre, essa coisa realmente da marginalidade social ainda não tá aqui. Mas aqui a gente já tem muita gente LGBT, muita gente jovem e muita gente que tá querendo lutar contra a ditadura. A marca desse período dificilmente vai aparecer na prova, tá? Que era o que a gente chamava de revista coloquial. Que eram revistas que os próprios escritores criavam. A mais famosa delas é a Xana com Xana, que é uma revista de mulheres lésbicas. Só que eu acho que vocês entendem por que o Enem não vai colocar isso lá, né? Fonte Xana com Xana. Fica complexo. Mas é para vocês entenderem, tirarem uma média do que era a marca desse período. Era a galera falando realmente do que pensava, do que vivia e das suas críticas ao governo ditatorial. Aqui a gente tem um exemplo. E para vocês entenderem, quando eu falo para vocês que é complexo, é exatamente porque eles tinham uma linguagem diferente, eles tinham essa coisa da pegada de ser novo, de ser jovem, de ser diferentão. Então, normalmente é uma poesia que acaba trazendo pra gente uma certa. É um certo estranhamento, vamos dizer assim. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas, no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, que sangra e ri. A vida anoitece provisória. Centuriões sentinelas do Oiapoque ao Chuí. Percebam que já, de novo, a gente já não tá mais naquela coisa tão clara, tão óbvia. Volta para aquela loucura um pouco do Mário. É claro que aqui tá bem mais claro do que o Mário, até porque algumas coisas aqui a gente usa até hoje. Tipo, chamar pessoas de poder militar de porco. Chamar policial, por exemplo. Assim. São coisas que nascem nessa época, mas é uma coisa que é famosa, que hoje pra gente é mais lógico, não é tão fora de órbita quanto do Mário. E vejam a pergunta. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 70. Nesse contexto, é correto afirmar que o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Não é impreciso. A gente sabe o que significa. Nós, que já passamos, que já vemos de longe, sabemos o que significa. Morcegos, cabras e hienas.
metaforizam as vítimas do regime militar. Não. Você sabe que ele está falando dos cardumes de hienas infiltradas. Era exatamente do contrário, dos militares infiltrados nos regimes, né? Nos... Como é que a gente chama? Como é que a Lia chamava nos meninos? Nos aparelhos. O porco, animal difícil de domesticar, representa um movimento de resistência. Nem precisam responder essa, né? O poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz, e a gente sabe que não. Mas percebam que, tipo, aqui, por mais que eles tenham facilitado um pouco nas respostas, todo o aspecto, tanto da pergunta quanto do poema, é não usar os poemas clássicos, os poemas óbvios e de maior impacto. Até porque a gente sabe que o nosso atual governo não lida bem com a questão da ditadura, né? Então é mais fácil para o Enem trazer essa geração com esses poetas que não eram tão claros. Tipo, é mais fácil falar do Caio Fernando Abreu do que falar das Anas. Então tenham cuidado. Eles vão trazer algo que é de um período muito forte, com poemas não tão afrontosos assim. Isso que é importante. Vocês saberem que quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente espera uma coisa tipo, uou, afrontosa. Essa aí não vai deixar barato. E quando a gente chega na prova e encontra isso, às vezes a gente fica meio confuso pensando, será que isso aqui já é geração mimeógrafo? Ou ainda tá lá junto com a geração de 45, meio que terminando o experimentalismo do modernismo? Sejam atentos, que a prova não vai ser tão cara dura assim, principalmente para falar de ditadura. E aí a gente entra no período que eu acho mais interessante para a prova. A literatura contemporânea é a literatura mais vasta que tem, porque a gente não tem essa distância. A gente não tem mais a capacidade de adivinhar o que está acontecendo, porque nós estamos enquanto acontece. Enquanto se publica, a gente está vivendo. Ainda não passou o tempo suficiente para que a gente compreenda o que está acontecendo agora. Dizem que nós somos o novo realismo, dizem que nós somos o novo romantismo, tentando fugir da realidade com a literatura. Mas o importante aqui é, nós temos uma literatura rápida, crônicas, microcontos e poesias. Eu até coloquei os textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, porque ele é um grande exemplo da literatura contemporânea. É um livro de 200 páginas, mas que, na verdade, ele não preencheria 15 se a gente colocasse aquilo em linhas normais. Porque são micropoemas, são microfrases. A gente está num urbanismo, pouco se fala hoje sobre a questão do regionalismo. Quando se fala, normalmente é cordel. A realidade da periferia. Finalmente, agora nós temos espaço para literatura negra, literatura feminista, literatura indígena. Esse tipo de realidade só vem dos anos 80, 90 para frente. Pluralidade. Quem quer ler Crepúsculo, pode ler Crepúsculo, e quem quer ler Cidade de Deus também tem. Então a gente tem a maior vastidão de literatura da história. Até porque cada dia fica mais fácil publicar, né? Nem se precisa mais ser publicado. Se vocês quiserem escrever um livro e vender como e-book, vocês não precisam de uma editora. Só precisam escrever um Word, transformar em PDF e botar lá no site da Amazon, por exemplo. O que acontece? Eu trouxe para vocês uma questão que eu adoro particularmente. Por quê? Essa questão é a questão sobre o livro O Útero é do Tamanho de um Punho, publicado pela Angélica Freitas. Qual é o curioso desse livro? Por que eu adoro essa questão? Porque o Enem colocou essa questão na prova. É uma resposta. Quando saiu o gabarito, a autora do livro veio a público dizer: tá, legal aí a questão de você, só que eu não quis dizer isso. A literatura contemporânea tem a mágica dos autores vivos. E o autor vivo pode olhar para o Enem e dizer:
essa interpretação que vocês fizeram aí é maconha. Eu não quis dizer isso. Já aconteceu também de o Enem pegar e colocar, tipo, a cortina azul. Daí tem um poema sobre uma cortina azul. E colocar embaixo. O que que o autor quis dizer? Que a tristeza tomava a alma, e daí o autor vira público e dizer: eu só falei que a cortina era azul. Eu não falei mais nada. Vocês estão viajando. Não existe essa interpretação. E a questão ser anulada depois. Exatamente porque os autores estão vivos. Então eles podem dizer se está certo ou errado. Assim como já aconteceu de um menino, tinha uma questão com a música do Nando Reis, e o que aconteceu? O Enem foi lá e colocou: qual a interpretação dessa música do Nando Reis? O guri foi lá e marcou a alternativa, pegou o gabarito, putz, alternativa errada. Só que ele não achou que estava certo. Ele mandou uma DM pro Nando Reis no Instagram. Perguntando: Nando Reis, o que tu acha que tá certo aqui? E o Nando Reis foi lá e falou pra ele: quem tá certo é tu, o Enem tá errado. O menino pegou o print, abriu um processo e a questão foi anulada. Então entendam, a literatura contemporânea é a literatura mais próxima de vocês, mas ao mesmo tempo é a mais mágica nas questões. Porque essas pessoas estão vivas, boa parte delas. E elas podem dizer se sim ou não. Elas podem olhar para a questão que fizeram sobre elas e dizer: eu nunca falei isso. Então são questões que vocês têm que se ater. Mais ao que o Enem está pedindo, às vezes, do que a interpretação real. Vocês vão ver que na pergunta está escrito: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que representa o quê? Às vezes vocês vão ler tudo isso aqui e vão tentar tirar, uma conclusão nada a ver com o que está aqui embaixo. Que foi o que aconteceu nesse caso. A Angélica Freitas pegou e falou: tudo que vocês falaram não tem nada a ver com o que eu pensei. Mas beleza. Se fosse para escolher uma, eu escolheria tal. Que não era a certa já. Ela pegou e falou que o Enem estava errado sobre a poesia dela. Então é mais. Literatura contemporânea é mais vocês se aterem ao que está na frente de vocês. Às vezes, até algo que vocês já leram. Ano passado, ano retrasado, caiu Amora, que era um livro que muita gente já tinha lido. É um livro sobre literatura lésbica. Já caiu um livro que é bem parecido, aquele livro da Rupi Kaur, que muita gente já leu, que também muita gente conhecia o texto, o poema, já tinha visto entrevista dela e tal, tal, tal. Então aqui são aquelas questões que talvez vai ser um livro que vocês conheçam, um poema que vocês conheçam, mas que vocês têm que se ater mais ao que o Enem está pedindo do que é na real. E se sair o gabarito e vocês discordarem, fica aí a oportunidade de mandar a DM pro autor. Feito, gente. Pra gente é isso, tá? Eu vou liberar vocês um pouquinho antes, até porque vocês não devem estar aguentando mais a minha voz. Tenham todos uma boa prova. Sejam cuidadosos. E só uma outra dica que eu vou dar pra vocês agora, aproveitando, sobre o que vocês vão levar pra comer no Enem. Galera, tá fazendo muito calor. Tá fazendo muito calor mesmo. Ontem eu fui cuidar de uma prova, que foi a prova de residência médica, tá? Para os alunos que vão começar a trabalhar como médico. Um monte de gente levou chocolate. O calor que tava derreteu e virou água o chocolate deles. Então comece a pensar já, tipo, não é uma boa levar um energético. Energético quente não é muito bom pro estômago. Chocolate derrete. Pode sujar a prova, pode sujar teu cartão de resposta e tua mesa inteira. Talvez você não consiga nem comer. Uma menina lá na prova não conseguia nem comer. Então, tenham cuidado com o que vocês vão levar. Evitem coisas muito fortes. Está muito quente. Hoje fez sensação térmica de 41 graus. Levem água. Evitem esses caminhão de refri, coisa que se fica quente pode dar revertério. Vão bem alimentados. Eu sei que o calor é difícil. Às vezes a gente não sente muita vontade de comer, ou a gente se sente cheio. Não se encham de comida também. Pô, uma hora antes da prova, comer uma lasanha congelada inteira. Não viajem também na maionese, né? Pô, a história falou pra mim ir bem forte, então eu vou meter uma laminuta sozinho pra 3 pessoas. Vou meter um Gelson.
calma. Mas eu acho muito importante até deixar isso claro pra vocês, porque o que eu vi na prova no domingo ontem, da galera que levou um monte de coisa que não conseguiu comer porque derreteu, esquentou, grudou no plástico, não rolou, foi tipo 80% dos alunos. Então, fiquem bem, descansem, pelo amor de Deus. Respirem fundo. Vocês sabem o conteúdo. Confiem, vocês sabem. Pode dar um branco, pode dar medo, mas quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe. Então, às vezes vocês estão com a impressão de que, meu Deus, eu não sei o conteúdo todo, é porque ninguém no mundo sabe. Tem professores de, por exemplo, eu sou formada em letras e não acertei todas as questões da URSS. Então, vão com calma. Bebam água, seus loucos. Não resolvam de encher de trago esses rabinhos agora. Não é hora de comemorar. Vocês deixam a cara louco. A gente faz uma festa se vocês quiserem. A festa pelo Google Meet. Depois do Enem. Eu deixo prometido aqui, se vocês quiserem. Mas não bebam agora. Não façam festa, porque a gente ainda tá no Covid. Evitem sair. E, pelo amor de Deus, tenham o máximo de cuidado com a saúde mental de vocês agora. Agora é hora de relaxar, descansar, tomar uma aguinha e comer um picolé. Fechado? Fiquem bem. Boa aula agora, que eu não lembro quem tem. Eu demorei um ano pra gravar, que era biologia depois de mim. E daí trocar. A gente se vê pós-Enem. Sejam felizes. E boa prova pra todo mundo.